Vamos hoje falar de materiais especiais, os materiais dielétricos. Nós dizemos que o material é dielétrico quando, sob determinadas circunstâncias, e nós hoje veremos algumas delas, um campo externo, pressão, calor, o material, sob determinadas circunstâncias, ele se polariza. Sim, essa é a palavra. O que significa polarizar? Um material se polariza. Muito bem, para a gente entender isso, em primeiro lugar, consideramos ser importante entender o que significam umas flechinhas, né? Para isso, vamos ilustrar isto com uma pequena animação, onde o que a gente tem são momentos de dipolo. E a gente substitui cada momento de dipolo por uma flechinha. Esta flechinha indica um vetor, que é o vetor que dá o momento de dipolo do dipolo. Então, isso é para a gente entender um pouco a notação. Se assistirem a essa animação, verão que a flechinha começa das cargas negativas para as cargas positivas. Uma vez entendido isto, podemos agora passar à definição de polarização. Ou seja, o que é polarização? Vamos imaginar um material qualquer, e esse material qualquer, ele se comporta exatamente como aquela animação ali mostrou. Ou seja, num material qualquer, nós temos átomos ou moléculas de tal forma a que o momento de dipolo, em circunstâncias normais, está orientado, cada um deles, numa direção diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, N momentos de dipolo, pode acontecer essa situação, onde a soma dos momentos de dipolo nessas circunstâncias, a soma, e aqui eu tenho, digamos, N átomos, N moléculas, essa soma de 1 até N é igual a 0. Quando a soma dos momentos de dipolo de uma substância que é composta por átomos é igual a 0, a substância não está polarizada. No entanto, sob determinadas circunstâncias, pode acontecer da substância adquirir uma polarização. O que significa isso? Quando ocorre a polarização, então isso já não é mais verdade. Não é mais verdade. A soma dos momentos de dipolo é diferente de 0. Nessas circunstâncias, dizemos que a célula é polarizada, o coração é polarizado, materiais podem vir a ser polarizados, adquirir uma polarização. De forma que, se dentro do material eu tenho regiões, também isso é possível, ter regiões dentro do material onde a polarização, que é a soma dos momentos de dipolo por unidade de volume, ser diferente de 0, nessas circunstâncias, nós dizemos que
o material está polarizado. Ou seja, nós definimos, e é essa a grandeza física extremamente importante, né? Nós definimos a polarização e utilizamos a letra P maiúscula, né? Definimos a polarização de tal forma a que a gente defina esta grandeza física como dependendo dos pontos do espaço, né? Em geral, a gente não leva em conta a dependência com o tempo. Então, nós definimos a polarização como uma grandeza vetorial. E o que é essa grandeza física dá? Ao que ela corresponde? Bom, neste caso, a gente precisa olhar para o material como um todo e considerar um pequeno elemento de volume dentro do material, de acordo com essa animação que a gente tem aqui. De forma que eu tenho aqui um material e tenho um elemento de volume no interior do material. Esse elemento de volume, que é um pedacinho do material, ele tem um elementozinho de volume dV. Nesse elemento de volume dV, se o material está polarizado, ele tem um momento de dipolo, esse elemento de volume, onde o elemento de dipolo infinitesimal, eu estou usando P minúsculo aqui, de forma que o elemento de dipolo infinitesimal, ou seja, o elemento de dipolo associado a esse elemento de volume infinitesimal dV, o momento de dipolo dP é igual à polarização. A polarização neste elemento de volume, vamos chamar de R, o vetor posição deste elemento de volume, de forma que dP é igual à polarização, claro que depende do ponto, vamos escrever assim, P de R, vezes o elemento de volume. dP é igual a P vezes dV. Ora, com isto, fica claro que a polarização é uma distribuição de momentos de dipolo, de forma que a polarização é igual ao momento de dipolo por unidade de volume. Ele pode ser pensado, então, como uma distribuição de cargas, né? Agora, aqui eu estou falando de uma distribuição de uma grandeza vetorial. De forma que em cada elemento de volume, nós podemos determinar o momento de dipolo daquele elemento de volume dV, multiplicando o elemento de volume por P. P, portanto, formalmente, é ou dá o momento de dipolo por unidade de volume, levando em conta a posição do elemento de volume. Porque P, sim, P pode depender de x, y, z. X, y, z são as coordenadas do ponto considerado. Nós estamos considerando o elemento de volume tão pequenininho que nós estamos considerando esse elemento de volume como se estivesse num ponto. Esse ponto tem coordenadas x, y e z. Ora, com isso, nós acabamos de definir uma grandeza física muito importante no estudo
dos materiais dielétricos, que é a polarização. Ela dá o quanto de dipolo você tem num determinado elemento de volume por unidade de volume. É o momento de dipolo por unidade de volume. Consequentemente, eu posso determinar o momento de dipolo num determinado volume, multiplicando o volume pela polarização. Essa é a definição, então, de vetor polarização. É uma grandeza vetorial e é uma grandeza que dá uma distribuição ao longo do material, né, do momento de dipolo de cada um dos constituintes do material. E aqui nós tratamos o material como sendo, na verdade, contínuo. Nós não analisamos, né, muito bem, né, a natureza granular do material constituído de átomos. Não, ele agora é um contínuo para a gente, né? Ora, uma das coisas que é interessante, né, que se saiba em relação à polarização é que se eu conhecer a polarização e se o material é polarizado, o material polarizado produz um campo elétrico. Daí advém as propriedades elétricas dos materiais. Porque se ele adquire uma polarização, consequentemente, ele produz, o material gera um campo elétrico. É curioso, porque cada dipolo é neutro. No entanto, se eles estão afastadinhos uns dos outros, gerando momentos de dipolos, se eu tenho uma distribuição de dipolos, eu tenho também um campo elétrico gerado. Por quê? Ora, nós sabemos que se eu tenho um elemento de dipolo pequeno, dp, associado a ele, eu tenho um potencial. Ou seja, esse momento de dipolo gera um potencial que podemos chamar de dV. dV de x, y e z é igual a dp sobre 4π epsilon zero escalar r sobre r ao cubo. R ao cubo. Ora, se dp é igual a p de r dv, dv que é o elemento de volume e v aqui é o potencial, então o potencial produzido por uma distribuição de dipolos, ele é dado pela seguinte expressão. Eu pego dp, escrevo dp igual a p maiúsculo dv e agora somo. Ou seja, isso aqui representa, na verdade, uma integral que eu escrevo assim, 1 sobre 4π epsilon zero, e agora aqui eu tenho uma soma. Uma soma, né, de quem? P de R'. R' é um ponto no interior da distribuição, né, e agora R é um ponto externo. Aqui, então, vou colocar R menos R' sobre módulo de R menos R'. Isto ao cubo. E aqui eu tenho um produto escalar, né, de R com R menos R'. Esta é, portanto, a expressão para o potencial gerado por uma distribuição de dipolos. Uma distribuição de dipolos dá origem a um potencial. Se dá origem a um potencial, dá origem a um campo elétrico também. Por quê? E o campo elétrico no ponto de coordenada x, y e z, veja, esse aqui é o campo elétrico devido à existência de uma polarização. Este campo elétrico é igual a menos, né, o gradiente, menos o gradiente do potencial. De forma que, se o material se polariza, esse material
produz um campo elétrico, produz um potencial. Essa é uma coisa que é importante que se saiba. Consequentemente, se um material adquire, por alguma razão, uma polarização, ele há de exibir propriedades elétricas. E esse é o caso dos materiais elétricos, porque os materiais elétricos, eles têm essa característica de gerarem campos elétricos, gerarem potenciais por conta da habilidade desses materiais de exibir uma distribuição de dipolos.